Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 A graça e a paz, irmãos. Quero convidar você a abrir comigo aí rapidamente, lá em Salmos, capítulo 26, versículo 8. Já pode ficar de pé aí no seu lugar. A palavra de Deus diz assim: amo o teu santuário, ó Senhor, o lugar onde habita a tua presença gloriosa. Sabe, quem escreveu isso aqui foi o rei Davi. Você consegue imaginar o quanto ele era poderoso naquela época, o quanto ele tinha de riqueza, de dinheiro, aonde ele poderia estar, aonde ele poderia ir com aquilo que ele tinha. Ele poderia visitar os lugares mais belos do mundo, mas ele sempre deixou muito claro que onde ele preferia estar era na casa de Deus. E quando ele fala casa de Deus, não é um templo, não são quatro paredes, mas sim ele buscava a presença de Deus, que era onde se manifestava. Qual foi a última vez que você ansiou por vir na casa de Deus, por estar sob a presença de Deus? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora. Que Deus possa colocar no seu coração agora, te fazer entender o quão gloriosa é a presença dEle. Sabe, a glória de Deus, ela não é só um atributo, ela representa todas as somatórias daquilo que Deus é. A glória de Deus é a presença dEle, a glória de Deus é o peso que Ele produz sobre esse lugar.
sabe, de uma forma espiritual. E a melhor de tudo é que o Espírito Santo já está dentro de nós. E Deus deseja manifestar essa glória hoje. Em nome de Jesus, que você possa se colocar debaixo dos pés dele agora. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Mas, Senhor, nós cremos que não é só mais um domingo, não é só mais um culto, mas sim uma porção nova do Senhor para as nossas vidas. Manifesta o teu amor hoje sobre esse lugar, Deus. Manifesta a tua glória, Deus, a presença poderosa do Senhor. Nós cremos que a tua mão está sobre nós. Derrama agora, Espírito Santo. Derrama agora sobre o nosso coração esse fogo, Deus, que venha a partir de dentro para fora, que possa queimar, Deus, o nosso coração hoje, Pai, nesse lugar. Nos incendeia, que assim como Davi, Deus, nós possamos entender, Deus, que não há lugar melhor do que a tua presença, que não há lugar melhor que aos teus pés, Deus, e nós declaramos isso sobre esse lugar hoje, no nome poderoso de Jesus. O teu amor
na terra como no céu. Toma o teu lugar na terra como no céu. E venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. E venha o teu reino,
corações. Deus, toma o teu lugar. Senhor, que quando nós te darmos o lugar correto no nosso coração, na nossa vida, que isso possa fluir através de nós e que isso possa alcançar o mundo, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos para que a cultura dos céus venha, que o Senhor venha. Em nome de Jesus, esse é o nosso desejo, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você poderia abrir comigo aí rapidamente também, Mateus capítulo 6, versículo 31. A palavra de Deus diz assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Quantos aqui têm recebido o cuidado de Deus? Amém. Deus, Ele tem nos sustentado a todo tempo, a todo momento, independente das dificuldades que nós temos passado. Eu creio que na hora da oferta, na hora do dízimo, é apenas uma oportunidade de eu devolver um pouco daquilo que Deus tem me dado, do sustento dele sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre as pessoas a quem eu amo. Sabe, eu creio que para mim esse é um momento de honra, e honrar é colocar algo em primeiro lugar, e quando eu honro a Deus, eu coloco Ele em primeiro lugar. Sabe, o meu dízimo, a minha oferta, as minhas primícias, para mim são uma alegria, porque elas são um cuidado de Deus comigo. Se eu tenho para ofertar, se eu tenho para dizimar, se eu tenho para primiciar, é porque Deus tem me sustentado. E graças a Deus, cara, e graças a Deus, eu creio e tenho entendido isso. Quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, Ele nos dá todas essas coisas. Ele nos presenteia. Deus, Ele entende a nossa honra pela parte dEle. E também eu posso imaginar, sabe, a alegria de Deus não pelo dinheiro, mas exatamente pelo fato de eu me lembrar que Ele é em primeiro na minha vida. Exatamente pelo fato de eu colocar Ele sempre em primeiro lugar. E quando nós honramos a Deus, nós fazemos dessa forma. Eu quero convidar você a separar aquilo que você trouxe hoje, seus dízimos, suas ofertas. Feche seus olhos aí comigo. Pai amado, nós queremos te agradecer, Deus, hoje. Te agradecer, Pai, principalmente por aquilo que o Senhor tem nos dado e pelo seu sustento. Que nunca, Pai, nos falta algo que nós não precisamos. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem acrescentado todas as coisas, porque nós temos buscado o Teu reino em primeiro lugar. Eu te agradeço e oro para que o Senhor possa fazer com que o nosso coração, Deus, venha te honrar acima de tudo, Pai, a cada dia mais, que nós possamos entregar mais daquilo que o Senhor nos pede, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar, Deus, as nossas primícias, as nossas ofertas, o nosso dízimo, e multiplica isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pode trazer a sua oferta. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei
sempre. Graças a Deus. Cadê o Gui? O Gui já saiu, eu não vi. Se alguém quiser fazer a oferta também com Pix ou pela maquininha de débito, tem lá no fundo, tá bom? Meus irmãos e irmãs, nesse domingo nós temos o privilégio de receber um grande amigo aqui na nossa igreja, o Pedro. Vem para cá, Pedro. O Pedro é pastor lá no Rio, né? Na verdade é pastor em todo lugar, né, Pedro? Mas serve lá no Rio, na comunidade The Mountain. A maioria de vocês já o conhecem. Nós tivemos o privilégio de sermos ministrados na escola do Sobrenatural. Foi um tempo muito precioso, muito bom para nós, tempo de crescimento. E hoje a gente tem a honra de ter o Pedro aqui conosco, a Jéssica, sua esposa, e mais uma equipe aí que eu vou deixar ele apresentar. E eu sei que tem até gente solteira que quis vir junto, né? Pediu para estar aqui, né, Pedro? Então eu vou deixar o Pedro apresentar aí, ele vai nos ministrar. Mas antes disso, quero que você estenda a sua mão aqui para orar, abençoar a vida do Pedro, sua vida, seu casamento, seu ministério, sua igreja lá em Petrópolis, né, sua família, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela vida do Pedro, por ser um servo do Senhor, fiel, por estar aqui hoje para compartilhar sobre a vida da tua igreja, aquilo que o Senhor tem derramado sobre ele. E nós te pedimos para que o Senhor o abençoe, desde já, o retribua muitas vezes mais, com graça, com favor, com unção, com autoridade de Deus. Nós abençoamos a sua igreja, o seu lar, sua família, o seu ministério, todos os dias, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom demais estar aí com vocês. É uma alegria poder reencontrar alguns amigos, conhecer o espaço novo de vocês. Que bênção isso aqui, hein? Que Deus deu para vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. Como o pastor falou, junto comigo está minha esposa, a Jéssica. Dá um tchauzinho, amor. A Jéssica, o Léo e a Bárbara de intercessores, e a Tássia está ali procurando o marido, não é? Brincadeira. A Tássia, vocês conhecem ela é da Rua de Jandaia, é isso aí, né, pastor? Alguma coisa nesse sentido, né? Mas é bom demais estar aí com vocês, poder receber também de vocês aquilo que Deus está colocando sobre vocês. Eu acredito no poder do profético para os dias de hoje. E muito do que eu tenho aprendido do profético é que muitas vezes quando nós pisamos em alguns lugares, nós acabamos recebendo profeticamente uma unção que aquele lugar carrega. Então para mim é uma alegria poder vir aqui, pisar no lugar onde vocês estão se estabelecendo, e eu creio que eu vou levar junto comigo para Petrópolis um pouco daquilo que vocês estão carregando profeticamente, né? Amém, isso é bom demais. Se puder, abre sua Bíblia comigo em Salmos. Obrigado, viu? Salmos capítulo 37. Ontem à noite eu estava orando, falando com a Jéssica, perguntando para ela, falou: amor, o que eu prego amanhã de manhã? Eu não sei. Estava orando, pedindo para o Senhor, fui dormir com isso na cabeça. Fui dormir, na verdade, orando o seguinte: falou, Deus, eu não sei o que eu falo amanhã, mas eu creio que o Senhor dá os seus enquanto eles dormem, né? E eu acordei hoje de manhã com um despertador, mas como se alguém falasse no meu ouvido o seguinte: ser focado é ser poderoso. E eu acredito que isso faz parte de um dos princípios da cultura do reino de Deus. Eu não sei se você sabe disso, mas cultura é um conjunto de princípios, valores e costumes. Essas três coisas definem uma cultura de um lugar: princípios, valores e costumes. Princípios são coisas que não mudam, podem se passar 1000 anos e os princípios continuam sendo a mesma coisa. Valores são coisas que para nós são importantes, né? Nós prezamos por aquilo. E o costume tem a ver com aquilo que nós estamos praticando no nosso dia a dia. Eu entendo que a melhor forma de você definir alguém, da onde que essa pessoa vem, tem a ver com a cultura que essa pessoa carrega. Princípios, valores e costumes. Muitas vezes a gente tem algumas pessoas que no papel elas falam que elas são cidadãs de algum lugar, mas a cultura que elas carregam é completamente diferente daquela que aquele lugar tem, não é? Alguns tempos atrás, eu tenho alguns amigos na Finlândia, e alguns tempos atrás eles foram para Petrópolis para estar junto com a gente, e a cultura deles é completamente diferente da nossa. Eles estranharam muita coisa daquilo que a gente fazia aqui no Brasil, e ao mesmo tempo nós estranhamos muita coisa daquilo que eles faziam lá. Por exemplo, uma das coisas que eles estranharam de nós é que a gente tomava banho todo dia. Imagina só a nossa cara quando nós descobrimos que eles não tomavam banho todo dia, né?
Eu virei para eles e falei, mas que ar que é esse que vocês têm lá? É Rexona que bate em vocês lá? Como é que é, né? A cultura é diferente, e a cultura que você carrega define o lugar que você tem e o lugar de onde você vem. E eu acredito que o reino de Deus é composto por uma cultura também, princípios, valores e costumes, e essas três coisas na nossa vida definem se nós somos então cidadãos do reino ou não. E hoje de manhã, quando eu acordei ouvindo isso, ser focado é ser poderoso, eu entendo dentro disso um princípio do reino, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã, tá certo? Salmos 37, versículo 7. A Bíblia fala para nós o seguinte: descansa no Senhor, espera nele, e não se irrite por conta daquele que prospera no seu caminho e por conta daquele que realiza maus desígnios. Descanse no Senhor, espere nele, e não se irrite por conta daquele que prospera no seu caminho e por conta daquele que realiza os seus maus desígnios. Você pode fechar seu olho, orar comigo mais uma vez? Espírito Santo, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem derramado sobre essa igreja. Muito obrigado, Pai, porque nós somos seus filhos amados e nós cremos que o Senhor já preparou algo para nós. Eu oro, Espírito Santo, para que aquilo que já foi liberado no céu para nós nessa manhã, que se manifeste na terra, continue se manifestando na terra sobre nós. Espírito Santo, eu oro para que a sua palavra nessa manhã despedace o nosso coração. Nós não queremos sair daqui da mesma forma como nós chegamos, nós queremos sair daqui mais parecidos com Jesus. Eu oro por essa realidade sobre cada um de nós. Pai, desde já eu te agradeço por aquilo que o Senhor tem falado à nossa mente e ao nosso coração, nos renovando. Eu te agradeço também, Espírito Santo, por milagres acontecendo no nosso meio nessa noite. Enquanto o Senhor toca nosso coração e nossa mente, eu oro por aqueles que precisam de um toque no físico e no emocional também, Espírito Santo. Que o Senhor libere cura em abundância sobre nós nessa manhã, Pai. Eu oro por aqueles que estão nos assistindo nas casas, que a atmosfera do céu seja destravada sobre cada lar nessa manhã também, sobre aqueles que vão assistir depois, em nome de Jesus. Coloca nomes na nossa mente e no nosso coração, Espírito Santo, de pessoas que nós devemos mandar essa pregação depois, em nome de Jesus é que eu te peço por isso, e te agradeço por aquilo que o Senhor tem feito, mais uma vez sobre essa casa, em nome de Jesus, amém, amém. Como eu disse, eu acredito no princípio do reino que tem a ver com você colocar a sua mente no lugar certo, ser focado dentro do reino é ser poderoso. E eu acredito que muito disso tem a ver com eu e você aprendermos a esperar em Deus para que algumas coisas sejam destravadas na nossa vida, não é? Eu entendo que tudo que nós recebemos de Deus muitas vezes vem em forma de semente, mas vem também ao mesmo tempo nos preparando para um processo ou nos incentivando a entrar num lugar de processo. Todos nós temos promessas de Deus na nossa vida, temos palavras, temos momentos onde algumas coisas vieram até nós, e o caminho até o lugar de promessa é o que nós chamamos de processo, não é? E é nesse momento onde nós começamos a semear aquilo que Deus tem nos dado, começamos a colocar em prática, e sinceramente para mim, eu acredito que um processo, uma promessa sem processo não passa de uma ilusão. Todos nós deveríamos aprender a passar por um processo, e a realidade do processo é que entra um princípio do reino, onde nós vamos ser testados ou talvez provados para aprender a esperar no Senhor, não é? E eu não sei quantas vezes você já ouviu alguém falando sobre isso, que está esperando em Deus para alguma coisa. Na verdade, eu não sei você, mas toda vez que eu escuto, a maioria das vezes que eu escuto alguém falando que está esperando em Deus, é porque essa pessoa está esperando alguém para casar, não é verdade? Já ouviu alguém falando sobre isso alguma vez? Tem algum amigo seu que é assim? Falou, estou esperando no Senhor. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer aquele líder daquele movimento do Escolhi Esperar, não é? Eu acho que por conta dele, toda vez que eu escuto alguém falando sobre esperar em Deus, a primeira coisa que me vem à cabeça é isso, que ela está esperando para casar, alguma coisa assim. Mas eu entendo que tem muito mais a ver com um geral na nossa vida, onde nós aguardamos por um grande derramar de Deus, enquanto nós nos posicionamos segundo o coração dele, para que alguma coisa aconteça no nosso meio, não é? Não tem a ver somente com você que está esperando para casar, tem a ver com você que leu o Novo Testamento, viu aquilo que Jesus fez, viu o que a igreja primitiva viveu e identificou na sua vida que aquilo precisa se tornar uma realidade também. Nós estamos esperando em Deus para que isso aconteça. O versículo 7 de Salmo 37 fala sobre isso para nós: descanse no Senhor e espera nele. Se você ler o versículo 9,
a Bíblia fala para nós o seguinte: porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor, eles possuirão a terra. Eu não sei se você já meditou nisso alguma vez, ou se você sabe sobre isso, mas o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, não é? Enquanto o Novo foi escrito em grego, o Antigo foi escrito em hebraico. E eu não sei dizer para você o porquê que algumas palavras talvez não foram traduzidas, mas segundo a raiz daquilo, do que o que nós temos hoje. Tem muita coisa que talvez, por conta da tradução que nós temos, nós acabamos se confundindo em algumas coisas, ou talvez algumas pessoas decidiram colocar a mesma palavra, mas eu não sei explicar para você o porquê disso. Eu dou glória a Deus pelo que nós temos na mão hoje, que nós podemos entender algumas coisas, mas eu acho engraçado, são 2 versículos que nós estamos lendo ali, que falam sobre esperar em Deus, mas que a tradução da palavra original quer dizer 2 coisas diferentes. O versículo 9, quando a Bíblia fala: os que esperam no Senhor possuirão a terra, a tradução do hebraico da palavra espere, tem a ver com isso mesmo, espere, não tem nada a mais além disso, certo? Agora o versículo 7 que nós lemos, a tradução da palavra espere, ela pode significar para nós basicamente 3 coisas, que não tem muito a ver com a ideia que nós temos de esperar em alguma coisa. As 3 traduções do hebraico para essa palavra espere, pode significar o seguinte: primeiro, gire enquanto você dança. O que isso tem a ver com esperar? A segunda tem a ver com o seguinte: trabalhe, faça alguma coisa enquanto você espera. E a terceira tem a ver com o seguinte: dê à luz. Você está grávida, então dê à luz. São 3 traduções para essa palavra espere, que não tem nada a ver com talvez a consciência que a gente tem de esperar, não é? Mas traduziram para nós como espere, descanse no Senhor, espere nele. Mas ao mesmo tempo a Bíblia está falando para nós: descanse no Senhor e gire enquanto você dança, ou descanse no Senhor e dê à luz, ou descanse no Senhor e trabalhe, enquanto aqueles estão prosperando, enquanto maus estão prosperando, para que o Senhor venha e um grande romper aconteça no seu dia a dia, não é? Eu acredito num poder sobrenatural que está escondido nisso aqui, para mim e para você, quando nós aprendemos a nos posicionar. Tem muita gente que eu converso, que talvez a ideia que eles têm do que é esperar em Deus é basicamente o seguinte: eu estou sentado enquanto alguma coisa está vindo para mim. Mas é engraçado que a Bíblia está nos colocando num posicionamento onde ela está nos ensinando que a cultura do reino, quando nós estamos esperando no Senhor para que alguma coisa aconteça, nós estamos se posicionando para alguma coisa. As 3 atitudes que a tradução da palavra estão dando para nós tem a ver com isso: trabalhe, gire enquanto você dança, ou dê à luz. Eu não sei se você prestou atenção nisso, mas são 3 coisas que exigem um foco maior naquilo que você está fazendo. Concorda comigo? São três atitudes que você está tendo, que você está focado naquilo enquanto você está fazendo aquilo. Eu não sei se você já girou enquanto você dançava, ou talvez uma das traduções é pule e gire enquanto você dança no ar. Eu acho isso engraçado quando a Bíblia fala que Davi tinha uma adoração extravagante e espontânea. A palavra que é usada ali em hebraico quer dizer isso também: gire enquanto você pula e dança. Eu não sei se você já testou isso na sua casa alguma vez. Eu não sou uma pessoa que tem muita coordenação motora para algumas coisas, mas eu lembro de algumas vezes que eu fui fazer isso, principalmente quando eu descobri que era assim que Davi adorava a Deus, e Deus gostava disso. E ele falava: Davi é um homem segundo o meu coração, porque ele adora dessa forma, né? Ele girava enquanto dançava, pulava girando, e essa era a adoração espontânea e extravagante dele. Mas eu me lembro assim, que quando eu fazia isso aqui, era algo que exigia extrema concentração da minha parte para conseguir, né? Você tem que prestar atenção onde é que você vai cair, você tem que olhar se não tem nada embaixo. Tem gente que tem uma habilidade maior para isso, né? Às vezes tem gente que dança balé, essas coisas assim, é mais fácil para eles, mas é algo que exige foco. Trabalhar normalmente é algo que você está focado naquilo. Se você trabalha sem estar focado naquilo que você trabalha, provavelmente você tem um problema com o seu chefe, né? Ou com o seu patrão, ou o seu dia não é tão produtivo assim se você é o patrão. E dar à luz é algo que nós nem precisamos falar. Talvez você, mulher, já tenha dado à luz, você seja mãe, mas todos nós temos uma mãe e a gente sabe disso, que quando a nossa mãe estava dando à luz, ela não estava fazendo as coisas que ela tinha que fazer no dia a dia, né? Ela não estava trabalhando, não estava indo no mercado, não estava fazendo outras coisas, ela estava focada em uma coisa só. São 3 atitudes que necessitam de mim e de você, um foco intenso em uma coisa só. E a Bíblia está nos ensinando então que esperar no Senhor tem a ver com isso, não tem muito a ver com somente então eu e você ficamos parados, envolvidos com um monte de coisa, enquanto nós esperamos para que alguma coisa chegue até nós. Eu converso com algumas pessoas que a ideia que muitas vezes eles têm do Evangelho é que o Evangelho seria basicamente, o estilo de vida que o Evangelho propõe para nós seria basicamente o seguinte: sente no seu sofá,
enquanto você espera um romper sobrenatural vir sobre você. Jesus fez tudo por nós, essa é a realidade, mas algumas pessoas têm essa ideia que já que Jesus já fez tudo, eu só preciso sentar no meu sofá, ligar minha Netflix na minha TV, pegar um balde de batata frita e vamos ver o que vai dar, não é? E eu entendo sim, Jesus fez tudo por nós, mas o convite do Evangelho é para relacionamento, parceria, não é? Paulo fala sobre isso no final do livro de Coríntios, koinonia é a palavra que ele usa, que é parceria, participação e compartilhamento. A beleza do Evangelho, a beleza da Bíblia, na verdade, é você olhar para essa forma, é relacionamento. Não é um conjunto de regras que foi imposto sobre algumas pessoas, não é um método religioso ou uma estrutura religiosa que nós levantamos, mas é a história de relacionamento, de pessoas que descobriram a Deus e pessoas que nos incentivaram a descobrir a Deus, não é? Tudo tem a ver com isso, mas algo que eu tenho aprendido nessa questão do estilo de vida do Evangelho, do relacionamento, é basicamente o seguinte: tem coisas que Deus vai fazer por nós, Ele quer fazer por você, tem certas coisas que Deus vai fazer por você, mas o convite do Evangelho, aquilo que Jesus está nos propondo, é entender o seguinte: tem coisas que Deus faz por nós, mas tem coisas que Deus quer fazer com a gente, é diferente, tem coisas que Ele quer fazer através de você, essa é a realidade. Não tem muito a ver então com eu e você recebemos Jesus e nós ficamos sentados assistindo Netflix com um balde de batata frita. Esperar no Senhor não tem a ver com ficar parado. Esperar no Senhor tem a ver com tomar um posicionamento onde nós estamos focados em alguma coisa, para que um romper sobrenatural seja destravado no lugar onde nós estamos. Promessas são manifestadas assim, não é? Eu entendo, eu acredito que Deus está no controle, mas ao mesmo tempo eu entendo que Deus está no comando de algumas coisas. Deus é responsável por promessas e nos apresentar o que nós precisamos fazer para chegar nesse lugar, mas aprender a responder ao comando de Deus para que você chegue lá é a sua parte, certo? A parte de Deus é te entregar a promessa e a sua parte é caminhar até esse lugar, tá certo? Tem coisas que Deus vai fazer por você no processo, mas tem coisas que Deus quer fazer através de você em direção até esse lugar. E eu acredito que de um jeito bem esquisito, a Bíblia está ensinando para nós então que esperar em Deus tem a ver com o posicionamento que nós estamos tomando, focado em uma coisa só, não em 1 milhão de coisas, não preocupados com um monte de coisa, não fazendo um monte de coisa, mas focado em uma coisa, em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Se você ler as cartas de Paulo, você vai perceber que em um certo momento ele escreve para as pessoas, deixando claro o objetivo do apostolado dele, onde ele fala para as pessoas o seguinte: o objetivo do meu apostolado é levar pessoas à obediência da fé. O objetivo da minha vida é a obediência da fé, certo? Se você lê o Antigo Testamento, Salmos, a Bíblia fala para nós, tem um certo versículo que a Bíblia vai falar para mim e para você o seguinte: prepare o seu cavalo para a batalha, mas a vitória vem do Senhor, certo? Jesus, no Novo Testamento, antes de ir para a cruz, ele está orando e ele chega aos discípulos, ele diz aos discípulos o seguinte: a hora está chegando, vão levar o Filho do Homem, mas tem essa parte esquisita, em que Jesus fala para as pessoas o seguinte, para os discípulos o seguinte: aquele que não tem espada, compre espada, venda a sua capa e compre uma espada, certo? A Bíblia fala que logo depois disso, os discípulos voltaram e falaram para Jesus o seguinte: Jesus, nós conseguimos 2 espadas, nós temos 2 espadas aqui junto com a gente. Eu não sei dizer para você o que aconteceu com uma dessas espadas, mas tem uma que nós temos certeza com quem que ela estava, não é? Eu não sei se você se lembra da história. Se você não se lembra, leia sua Bíblia, é importante. Cutuca aí quem está do seu lado para mim, por favor. Fala, leia sua Bíblia, é importante. Só para eu tomar água aqui. Nós não sabemos com quem que ficou uma dessas espadas, mas tem uma que nós temos certeza com quem que ela está. A Bíblia fala que os guardas vêm buscar Jesus, vem uma multidão armado, e aí de repente Pedro tira uma espada de dentro da roupa dele, não sei de onde que ele estava escondendo, e corta a orelha de um cara fora. Nós não sabemos com quem que ficou uma das espadas, mas tem uma que nós temos certeza com quem que está. Eu até penso às vezes que, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acredito que Deus tem um certo nível de um senso de humor que nós não entendemos. A hora que Ele está rindo, normalmente não é o momento que nós vamos rir, nós sempre vamos rir com Ele depois. Tem coisas que nós não estamos entendendo. Eu fico imaginando às vezes algumas histórias na Bíblia, olhando por essa perspectiva do senso de humor que Deus tem para algumas coisas. Mas essa história aqui até parece que é uma pegadinha que está acontecendo, mas eu entendo que não tem a ver com isso, tem a ver com essa questão a obediência da fé que Paulo nos fala, não é? Imagina só, Jesus chega para os discípulos, Pedro está fazendo alguma outra coisa, Jesus chega para os discípulos e fala o seguinte: galera, seguinte, vamos fazer uma pegadinha com Pedro, eu vou mandar vocês comprarem espadas,
ninguém usa a espada, deixa Pedro usar, vamos ver o que vai dar. Eu não sei se você a sua meditação na Bíblia te leva a lugares onde você não deveria ir com a sua mente, mas às vezes a minha me leva. E eu fico imaginando, às vezes, Jesus cutucando os discípulos, falou, ó lá, Pedro está com a espada, vamos ver o que vai dar, não é? E Pedro sai, corta a orelha de um cara fora, e daí os outros discípulos dão risada dele, sai as câmeras de trás das árvores, uns negócios assim, né? Falou, pegamos o cara. Mas, e até engraçado, algumas pessoas falam para mim o seguinte, falou, Pedro negou Jesus porque ele tinha medo de morrer. Eu não acho que Pedro tinha medo de morrer, porque Pedro foi o único que partiu para cima desses caras quando eles estavam vindo armados para matar Jesus, né, para pegar Jesus. Na verdade, a Bíblia fala assim, Pedro cortou a orelha de um cara fora. Mas eu não sei se você concorda comigo, para mim, Pedro estava mirando a cabeça desse cara. Quem que quando vai atacar alguém, mira a orelha para cortar a orelha do cara fora? Pedro está mirando a cabeça desse cara. Na verdade, Pedro era ruim de mira só, na espada. Ele errou. E é por isso que a orelha do cara foi cortada. Imagina só Jesus tendo que resolver o negócio se Pedro tivesse acertado a espada na cabeça desse cara. A Bíblia fala que Jesus colou a orelha do cara com um milagre depois. Imagina só Jesus colando a cabeça desse cara depois, né? Falou, desculpa o cara aí, ele é explosivo demais. Vamos resolver isso aqui, pronto. Pedro não tem medo de morrer, certo? Ele nega Jesus por um outro motivo, mas isso é um assunto para um outro dia. Pedro está ali falando, Jesus mandou a gente comprar espada, é para usar, né? Imagina só você nessa situação, certo? Alguns momentos antes, você está com Jesus no jardim ali orando, Jesus chega para você e fala, ó, quem não tem espada, compra espada, porque estão vindo me buscar. O que você acha que vai passar na sua cabeça quando você vê um grupo inimigo vindo buscar Jesus armado? Qual que é o primeiro pensamento, talvez? Se você tivesse na posse de uma dessas duas espadas, se Jesus pegasse essas duas espadas e colocasse uma na sua mão, e dali a alguns minutos, vem um grupo buscando Jesus, ou sei lá, imagina o pastor Hugo. Pastor Hugo está aqui com vocês, falou, quem não tem espada, compra espada, quem não tem pistola, compra pistola, um negócio assim. E aí de repente chega um grupo para buscar o pastor Hugo, e o pastor Hugo colocou uma dessas armas na sua mão. O que você acha? Qual que é o primeiro pensamento que viria na sua cabeça no momento desse? Se o pastor colocou a arma na minha mão, é porque ele sabe que eu sou o melhor para tirar aqui, né? Ou se o pastor me deu a espada, é porque ele quer que eu defenda ele de alguma forma. Se o pastor colocou a espada na minha mão, se Jesus colocou a espada na mão de Pedro, é porque Jesus queria que Pedro se posicionasse. Mas ao mesmo tempo, quando Pedro se posiciona, Jesus repreende Pedro, é o que a Bíblia está falando. Jesus chega para Pedro e falou, o que é que você está fazendo, cara? Está maluco? Nós estamos há 3 anos juntos e você vai matar o cara agora, né? Imagina só, Pedro há 3 anos ouvindo Jesus falou, tem que amar, dar outra face, perdoar o próximo, né? E aí de repente Jesus falou, compra espada. Pedro deve ter vibrado dentro dele, né? Falou, finalmente nós vamos matar alguém agora, né? Agora eles vão ver o que eles estão fazendo com a gente. E de repente está lá Jesus repreendendo Pedro. Falou, o que você está fazendo? Você está maluco? Guarda essa espada. O que você acha que está passando na cabeça de Pedro nesse momento? Imagina só. Falou, Jesus mandou eu comprar a espada. Nós compramos espada. Eu usei a espada. E Jesus falou que eu estou errado. Qual que é o negócio? O texto de Salmos fala isso, prepare o seu cavalo para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Paulo fala sobre isso, o objetivo do meu apostolado é levar pessoas à obediência da fé, não é? O que tem a ver uma coisa com a outra? Jesus falou para os discípulos comprarem espadas, né? Mas Jesus nunca falou que eles iriam usar espadas. Eu acredito que aprender a esperar em Deus e ser focado em alguma coisa que Deus tem falado, em direção ao nosso lugar de processo, tem a ver com certos momentos da nossa vida. Nós vamos tomar certos posicionamentos que Deus está falando para nós, que nós nunca vamos precisar usar, porque a vitória vem do Senhor, é isso que a Bíblia está nos ensinando. Jesus está levando os discípulos para esse lugar de obediência. A nossa vitória muitas vezes não está na espada que nós estamos usando, a nossa vitória está na nossa obediência àquilo que Deus tem falado conosco. Eu acredito que aprender a esperar em Deus tem a ver com o processo é resumido em obediência àquilo que Deus tem falado para nós. A sua vitória muitas vezes no processo não está no posicionamento que você está tomando. A sua vitória está na obediência que você toma, se posicionando naquilo que Deus tem falado com você. Eu não sei que tipo de promessa que você tem, eu não sei que tipo de processo você tem passado, mas eu acredito que esperar em Deus tem a ver com eu e você aprendemos a obedecer fielmente aquilo que Ele tem colocado na nossa mão, onde nós estamos focados, fazendo aquilo que Ele tem nos chamado para fazer. Não tem a ver com o método que eu estou usando, não tem a ver com a maneira como eu estou me posicionando, tem a ver com eu estou sendo obediente àquilo que Deus está falando comigo. Eu perdi as contas, por exemplo, de quantas vezes algumas pessoas chegaram para mim, lá no Rio, perguntando para mim o seguinte, falou, como é que você ora por curas, por exemplo?
Como é que você ora pelas pessoas por curas? E eu entendo que a maioria das pessoas, por querer começar, não sabe de onde começar, e a gente falou, comece por isso pelo menos, se você não sabe por onde começar, comece por isso aqui. Mas tem muita gente que chega para falar comigo, que na verdade o que eles querem é um método, né? Falou, qual que é, anota aí para mim num papel, a oração certa, que sempre vai dar certo. E não tem a ver com isso, não tem a ver com o método que nós estamos usando, não tem a ver com a espada que nós temos na mão, tem a ver com a obediência que nós estamos tendo, em direção àquilo que Jesus está falando para nós. Jesus falou para os discípulos comprarem espadas, mas nunca falou que eles iriam usar espadas. A vitória deles estava no posicionamento, a obediência de Cristo, não? Eu entendo a importância disso, esperar em Deus tem a ver com quanto nós estamos sendo obedientes, em direção ao lugar de promessa. Eu não sei se Deus tem te dado algumas direções, em direção ao seu lugar de promessa, mas eu quero incentivar você a seja obediente àquilo que Deus tem te falado, porque a sua vitória está na sua obediência, não está na maneira como você está se posicionando, na espada que está na sua mão, ou na pistola que você está usando, tem a ver com a sua obediência, e a partir desse lugar, né, onde nós vemos um romper sobrenatural, não é? Esperar em Deus, então, tem a ver com se posicionar, fazer alguma coisa, enquanto nós estamos focados, mas eu entendo que, para algumas situações da nossa vida, nós precisamos de confirmação, para que isso aconteça, né? E Deus ama trabalhar com confirmações também, certo? Eu vejo que tem certas situações da nossa vida que talvez a gente tenha um pouco de receio de esperar por uma confirmação, mas ao mesmo tempo tem certas situações da nossa vida que Deus está falando para nós o seguinte: você não pode se mover se você não tiver certeza disso aqui. A Bíblia fala para nós o seguinte: tudo que não provém de fé é pecado, não é? Quando nós não temos certeza, então a fé é a plena certeza daquilo que nós esperamos, mas do que nós não estamos vendo. Se tem certas situações da nossa vida que nós precisamos desse lugar onde Deus está confirmando no nosso coração, pelo menos, que nós temos que começar a se mover, não é? Falou, ande, vá. Para algumas situações da Bíblia a gente vê Deus trazendo confirmações de certas formas. No deserto com Israel, a Bíblia fala sobre uma nuvem que confirmava quando eles tinham que andar, quando eles tinham que ficar parados, uma coluna de fogo que os cercava e milagres que aconteciam. Mas tem diferentes tipos de confirmação. Nós não vamos entrar no mérito de todas, mas tem algumas que são mais simples do que outras, e eu amo isso porque eu realmente acredito no poder da simplicidade do Evangelho. Nós não precisamos de muita coisa para entender que Deus está falando conosco, nós precisamos acreditar no poder daquilo que é simples, e as coisas acontecem. Mas eu entendo que talvez o problema de algumas pessoas, para começar a focar naquilo que Deus tem falado em relação a eles, é justamente isso, a confirmação que nós estamos tendo. Tem uma história de um homem, eu não sei se você já ouviu falar dele, chama George Miller. Alguém já ouviu falar desse cara? George Miller foi um avivalista do passado, mas ao mesmo tempo era um cara que recebeu um chamado específico de Deus para cuidar de crianças órfãs. Ele e a esposa dele, um dia orando, entenderam de Deus que eles deveriam abrir orfanatos, e eles não tinham nada, começaram a orar, pediram as coisas para Deus. Deus foi mandou prédios, mandou roupas, mandou camas, mandou tudo o que eles precisavam. Chegou no dia que eles abriram o orfanato, não tinha crianças, ninguém veio. E aí ele, sem entender, falou: Deus, nós fizemos o que você mandou a gente fazer, o Senhor deu as coisas para nós entendemos isso como confirmação, e nós abrimos um orfanato, não chegou ninguém. E aí a esposa dele veio falar com ele, falou: George, a gente pediu por tudo, a gente só esqueceu de pedir as crianças para Deus. E eles foram orar pedindo crianças. No outro dia o orfanato estava lotado já. A história deles é incrível. Diz que todo dia de manhã, no café da manhã, eles oravam agradecendo a Deus por aquilo que eles iam comer. E a realidade deles é que a maioria das manhãs, quando eles iam orar, eles não tinham nada para comer. Mas o George fazia todas as crianças se sentarem, elas sentavam na mesa, e antes de que a comida chegasse, eles oravam agradecendo a Deus. Falou: Deus, obrigado por aquilo que o Senhor já deu para nós. Efésios 1:3 fala isso: todas as bênçãos nas regiões celestiais já são nossas, não é? Provisão já é nossa, a gente só tem que aprender a se apossar disso e trazer para a terra. E George sentava as crianças na mesa e todas elas oravam: Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor deu para a gente comer nesse dia. E tem várias histórias de dias em que eles estavam orando e comida chegava. Tem uma história de um dia que eles realmente não tinham nada na despensa deles, e ele sentou as crianças na mesa, eles oraram, e a hora que eles falaram amém, eles escutaram uma batida na porta. Ele abriu a porta, um cara falou com ele o seguinte, falou: eu dirijo um caminhão de leite, e o caminhão quebrou, e eu liguei para o dono da companhia, na verdade me avisaram que eu deveria doar todo esse leite, eu vi o orfanato de vocês aqui, eu queria doar tudo para vocês. Eles pegaram o leite, entrou com o leite para dentro, de repente bate um cara na porta de novo. Eles abrem, o cara falou assim, eu trabalho para uma padaria, e quebrou o caminhão aqui na frente também,
E os donos da padaria falaram que entrega, dá de doação para quem você quiser ir, e vamos ver o que vai dar. E eles receberam tudo. Eu brinco que provavelmente tinha um anjo que era especializado em quebrar caminhão na frente desse orfanato, né? Tudo que eles precisavam, eles recebiam a partir desse lugar de oração. Mas tem essa história do George. Um dia o Senhor falou com ele o seguinte, falou: George, eu vou te dar um prédio maior para o orfanato, tem mais crianças que precisam de vocês, eu vou te dar um prédio maior. Foi essa a palavra do Senhor, falou: eu vou te dar um prédio maior, certo? Ele entendia isso, ele saiu do lugar de oração, foi orar numa praça que tinha em frente ao prédio dele, e ele perguntando para Deus, falou: Deus, mas como é que nós vamos conseguir isso? Eu sei que o Senhor tem provido para nós há todo esse tempo, mas realmente agora nós não temos nem dinheiro para começar a se posicionar com isso, ou pensar nisso, ou eu preciso de uma confirmação para saber se eu tenho que focar nisso agora. A hora que ele falou isso, disse que uma criancinha puxou a blusa dele assim do lado, um menininho do orfanato, puxou a blusa dele e entregou para ele uma moeda de 1 centavo, e disse para ele o seguinte, falou: está aqui a moeda para o prédio novo, George. E ninguém sabia da história, o único que sabia até aquele momento era o George, né? E de repente a criancinha vai lá e entrega uma moeda de 1 centavo para ele, falou: está aqui a moeda, está aqui o dinheiro que você precisa para o prédio novo. Tem certos momentos da nossa vida que esperar em Deus tem a ver com, eu aprendi a tomar um posicionamento, mas ao mesmo tempo que o Senhor tem confirmado para nós. O problema nosso é que às vezes a confirmação que nós estamos esperando é $100 mil na nossa conta para começar a construir um prédio, enquanto o Senhor muitas vezes está falando comigo e com você o seguinte: a confirmação que você precisa é uma moeda de 1 centavo para começar a se posicionar. Dentro do reino de Deus, 1 centavo vale mais que $1 milhão, não é? Porque Deus é dono de toda a prata e do ouro. Eu não sei, talvez, o que é que você está esperando, que tipo de confirmação mais que você está esperando para começar a se posicionar dentro daquilo que Deus tem falado com você. Eu não sei se na sua casa acontece isso também, mas lá em casa, às vezes eu acho umas moedas de 10 centavos perdidas lá no meio, né? Acontece isso na sua casa também? Hoje eu estou começando a pensar que os anjos estão deixando lá, para eu entender que é confirmação de Deus, para eu começar a fazer algumas coisas, né? Falou: Deus não está dando 1 centavo para o Pedro, porque talvez a fé dele seja menor, não é? Mas tem 10 centavos que aparece direto lá em casa. Os anjos estão cansados de trazer 10 centavos lá em casa e jogar lá no meio assim. Falou: vamos ver se ele vai começar a se posicionar agora. Eu não sei o que é que nós estamos esperando para começar a fazer o que Deus falou e confirmou para nós que a gente deveria estar fazendo já. Eu amo a história do endemoniado de Gadara, por exemplo. Um menino possesso por uma legião de demônios. Legião é um termo romano, quer dizer 5 mil demônios, 5 mil soldados no mínimo, não é? Jesus, a Bíblia está falando isso para nós. Obrigado de novo, viu? Eu acho que eu tomo muita água quando eu estou pregando, eu nem sei se isso é bom. Deve ser, não sei, né? Mas tinha uma legião de demônios nesse menino, no mínimo 5 mil soldados, é o que a Bíblia está falando. Jesus expulsa isso, o menino tem 30 minutos de convertido. A Bíblia fala que Jesus não deixa ele ir junto com ele. Jesus envia ele para a região de Decápolis, né? Decápolis significa 10 cidades, não é uma cidade só, mas quer dizer 10 cidades, e a Bíblia fala que todos os habitantes das 10 cidades se maravilharam com aquilo que Jesus estava fazendo. Eu entendo que provavelmente mais de 10 mil pessoas conheceram a Jesus por conta desse menino. O engraçado disso é que ele não tem 30 minutos de convertido quando ele foi. Ele não tem uma escola de líderes, por exemplo. Ele não passou por alguma coisa extensa, uma escola de sobrenatural, por exemplo. Tudo que ele teve foi um encontro com Jesus. Jesus fez algo na vida dele e ele recebe essa confirmação. Falou: vai e conta para os outros agora o que é que está acontecendo. E por conta disso, 10 cidades inteiras começam a se maravilhar com aquilo que Jesus tem feito. O nosso problema é que muitas vezes nós estamos esperando confirmação que já chegou para nós, para começar a fazer aquilo que Jesus chamou a gente para fazer. Eu não sei que tipo de promessa já chegou na sua mão, mas se você tem uma promessa, provavelmente, se a promessa chegou, provavelmente a confirmação que você precisava era simplesmente a palavra trazendo a promessa para você. Tem horas que Deus faz com que algumas coisas cheguem para nós, essa é a verdade. Mas tem horas que a palavra que você recebeu, contando a promessa, já é uma confirmação. E é aí que nós temos que começar a se posicionar. Eu não sei como é que você tem desenvolvido isso na sua vida, mas esperar em Deus tem a ver com isso, a obediência da fé. Nós estamos se posicionando porque nós temos confirmações, mesmo que seja 1 centavo. Eu entendo hoje, na verdade, o seguinte: o mesmo Deus que dá a promessa, ou o mesmo Deus que dá o chamado, é o Deus que patrocina, né? Eu amo isso, não é minha responsabilidade fazer dar certo. Jesus fala: vão às nações, não é minha responsabilidade se preocupar como é que eu vou chegar lá. A minha responsabilidade é ir e acreditar que no meio do caminho Deus vai prover, mesmo que seja com moedas de 1 centavo, né? Me confirmando, falou: vai que você está no caminho certo, vai que você está no caminho certo. Meu papel é ser obediente à fé que eu tenho.
acreditando que a palavra que eu tenho é mais do que o suficiente para um posicionamento que vai liberar o reino no lugar onde eu estou. E aí é onde as coisas estão acontecendo, no lugar onde nós estamos, né? Eu acredito na promessa de Deus sobre a sua vida, e eu entendo que esperar em Deus tem a ver com isso, mas talvez o desafio é entender que enquanto nós estamos esperando, nós estamos sendo testados por Deus, para ver se nós estamos com o coração no lugar certo. Eu não sei se você se lembra da história de Eliseu com um rei que fere o chão com flechas. Você se lembra dessa história? Se você não se lembra, leia sua Bíblia, que é importante, tá certo? Mas tem esse dia que Eliseu está lá com aquele rei, e Eliseu dá uma flecha na mão dele, falou: vamos fazer um ato profético aqui, rei. Deus vai entregar a vitória sobre os nossos inimigos. Bate no chão com a flecha. Ele vai, bate uma vez, bate duas, bate três, e ele para. E aí Eliseu fala para ele o seguinte: quem dera você tivesse feito isso 5 ou 6 vezes, a gente sairia vitorioso de tudo. Mas agora nós vamos vencer 3 vezes só e nós vamos perder, não é? Depois disso vai vir desgraça sobre nós. Eu fico pensando que talvez depois que esse rei ouviu isso, se fosse no dia de hoje, ou se fosse eu, provavelmente ele ia falar para Eliseu o seguinte: falou, mas peraí, cara, você não deixa nem eu respirar para eu continuar, não é que eu parei, vou continuar aqui, eu vou fazer 10 até aqui, para garantir, né? É que você fala mais rápido, um negócio assim. Mas eu fico imaginando o coração desse cara depois de ter entendido isso. Eu entendo que enquanto nós estamos esperando em Deus, ao mesmo tempo nós vamos ser testados para ver e provados para ver se nós vamos permanecer até o fim em algumas coisas, até que o Senhor fale para nós que está bom, que aquilo que nós estamos fazendo já deu. Nós não podemos perder o foco daquilo que nós estamos fazendo, enquanto nós estamos esperando em Deus. O problema, talvez uma das grandes estratégias de Satanás para nós, sempre foi atacar a nossa mente. O primeiro campo de batalha que nós lutamos contra o inimigo é a sua mente, começa ali, certo? Paulo fala, a nossa briga não é mais contra a carne, mas é contra principados e potestades que se levantam contra nós. Um levante do inimigo que sempre começa na nossa mente. A realidade é que se Satanás ganhar da gente na briga primeiro aqui, ele não precisa fazer mais nada com a gente, porque ele já dominou você. É por isso que Paulo fala, a mente renovada é a que vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, não é? Existe um poder na mente sobrenatural, e Satanás ataca primeiro a gente ali. O negócio de Satanás é o seguinte, que se ele não consegue influenciar a maneira como você está pensando, soprando coisas sobre você, para fazer com que você peque com aquilo que você está vindo na sua mente, porque a realidade é que Satanás fica ao nosso redor, a Bíblia fala sobre isso, rugindo como leão, procurando alguém que ele possa tragar, não é? Soprando coisas sobre a nossa mente. A tentação talvez seja fruto desse lugar, mas nós entendemos isso, a tentação não é o pecado, o problema é concordar com a tentação. Satanás fica falando para a gente o tempo todo, falou, pensa nisso, pensa nisso, pensa nisso, e quando nós concordamos com esse tipo de pensamento que vem do inferno, com aquilo que desagrada o coração de Deus, nós pecamos então, é o que a Bíblia nos ensina, não é? Se Satanás não consegue derrubar você com isso, provavelmente Satanás vai tentar derrubar você na sua mente com acusação, falando para você que você não é bom o suficiente, que as coisas que estão acontecendo de errado com você é por conta daquilo que você fez, ou por conta daquilo que você deixou de fazer. Esse é o papel dele, acusador. Agora, se Satanás não consegue derrubar você, fazendo você concordar com um pensamento pecaminoso, se ele não consegue derrubar você, fazendo você concordar com a acusação, ele vai derrubar você, vai tentar derrubar você com distração, é o que a Bíblia nos ensina. Se Satanás não conseguir te derrubar com pecado ou acusação, ele vai jogar distrações no seu caminho, para que você perca o foco daquilo que você deveria estar fazendo. Jesus fala, Mateus 28 e Marcos 16, o foco de um estilo de vida que a gente deveria estar desenvolvendo. Tudo que nós fazemos deveria estar dentro daquilo. Vão, façam discípulos, preguem o evangelho, curem enfermos, ensinem pessoas, libertem cativos, amem o próximo. Tudo que nós fazemos no nosso dia a dia deveria se resumir a esses 2 textos, né? Mateus 28 e Marcos 16. Onde é que Satanás conseguiu ganhar da gente? Distração. Fazendo a gente lembrar que nós temos que cumprir com isso, mas ao mesmo tempo colocando mais um monte de coisa que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. E aí é onde a gente perde de viver uma promessa, porque nós estamos distraídos demais. E é por isso que a Bíblia fala, ensina para nós que esperar em Deus é manter o foco em uma coisa. Nós não estamos distraídos com um monte de coisa, nós estamos focados em uma coisa só. Jesus falou para os discípulos o seguinte, falou, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e o resto vai vir. Jesus nem fala para os discípulos o seguinte, falou, busquem primeiro o reino, e depois busquem o resto. Ele fala, não, busca o reino, foca no reino, e o que vocês precisam depois vai vir naturalmente para vocês. Foque naquilo que você precisa focar, não se deixe ser derrubado por Satanás, por distração. A maioria de nós passou a semana distraído, com um monte de coisa que a gente não precisaria estar distraído. Como é que é o nome daquele cara do IHOP? Bill... Como?
Mike Bickle, ele fala o seguinte, que muitas vezes Satanás nos derruba com a tirania daquilo que parece ser urgente na nossa vida. É onde muitas vezes nós entramos num lugar secreto com Deus para ter um tempo de qualidade com Ele. E é um monte de coisa que parece ser urgente começa a aparecer. Já aconteceu isso com você também? É notificação de celular, é gente chamando a gente, é coisa que eu começo a pensar, falo, poxa, eu poderia estar fazendo isso aqui agora, eu poderia aproveitar meu tempo para isso aqui. Ou às vezes você pensa o seguinte, falo, cara, eu vou para o meu trabalho, e eu vou focar em relacionamentos, porque mesmo que eu trabalhe ali para pagar as contas e ter prazer em algumas coisas, eu entendo que o foco principal é relacionamentos, discípulos, curar enfermos, libertar cativos, amar pessoas. E é onde você chega lá, Satanás começa a lançar distrações naquilo que você está fazendo. Falo, cara, você tem coisas demais para se preocupar agora, não se preocupa com isso. Ou talvez na escola, isso acontece também, faculdade então nem se fala, não é? Se Satanás não nos derruba com o pecado e acusação, ele tenta derrubar a gente com distração, tirando você desse lugar de foco, onde você devia estar esperando em Deus. E é por isso que promessas às vezes demoram, nós estamos distraídos demais. Tem coisas que não aconteceram ainda com a gente, não porque não é o tempo delas, mas é porque nós estamos focados em um monte de coisa ao mesmo tempo, sendo que a gente deveria estar focado em uma coisa só, naquilo que Deus está falando para nós. Eu não sei que tipo de palavra Deus tem colocado no seu coração, mas eu quero incentivar isso, não se distrai, faça aquilo que você tem que fazer, mas mantenha o foco em uma coisa só, não é? Eliseu chega para Elias no final do ministério deles, eu estou acabando já. Eliseu chega para Elias no final do ministério deles, onde eles estão juntos. Deus fala com Elias o seguinte, falou, Elias tem um momento de depressão, não é? É o que a Bíblia fala para nós. Ele está ruim, está sendo ameaçado, entra em depressão, vai para um lugar onde ele vai ter um encontro com Deus. E ao mesmo tempo a Bíblia mostra para nós que Elias não deveria estar nesse lugar, que quando ele chega lá, Deus pergunta para ele, falou, o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui, não é? E ele falou, ele começa a desabafar com Deus, falou, eu não sou melhor que meus pais, e por aí vai. E daí Deus fala para ele o seguinte, vamos resolver sua vida, nós vamos terminar então o seu ministério antes da hora, mas o segredo de Deus para quem quer começar bem, e o segredo de Deus para quem quer terminar bem, se resume àquilo que Deus falou para Elias, né? Ele fala para Elias o seguinte, Elias, antes de você subir para o céu, unja Eliseu no seu lugar, profeta, e Jeú como rei da Síria. Qual que é o segredo de Deus para quem quer começar bem ou terminar bem? Gere filhos para Deus, deixa um legado com aquilo que você está fazendo. Se você quer começar bem, gere filhos para Deus. Se você quer terminar bem, deixa um legado, gerando filhos também. É o que Deus está falando para Elias. Falou, seu ministério foi incrível, sinais e maravilhas te acompanharam de uma forma como ninguém experimentou até agora, somente Moisés talvez, mas se você quer realmente terminar bem, deixa um legado, senão você vai morrer e vai ficar ao ar, não é? Elias entende isso, ele vai, acha Eliseu, joga a capa sobre as costas dele, ele entende, ele é profeta, ele tem uma certa naturalidade com aquilo. Ele começa a acompanhar Elias em direção ao trajeto, no final Elias fala para ele o seguinte, falou, fica aqui, eu vou para o outro lado. Elias passa por algumas escolas de profetas, ou companhia dos profetas, né? A tradição judaica ensina para nós que provavelmente Jonas e Obadias foram pessoas que foram influenciadas por Elias nessas escolas, e foram pessoas que deixaram um legado. Jonas mesmo revoltado, foi um cara que deixou um legado grande, para você ver o que Elias depositou, imagina sobre Eliseu então, né? E Eliseu está lá o tempo todo falando, não, eu estou junto com você até o final, nós estamos juntos, eu estou focado naquilo que eu quero, certo? No final Elias pergunta para ele o seguinte, falou, cara, o que é que você quer? Daqui a pouco pode ser que eu seja levado e aí eu não vou estar mais com você, então me pede o que é que você quer. E Eliseu fala para ele o seguinte, eu quero uma porção dobrada do que é que você tem. Se for para entrar nesse negócio sendo igual a você, eu estou fora. Se for para ser o dobro daquilo que você é, eu vou conseguir, vai dar certo, e eu quero isso. Só que Elias fala isso para ele, você me pediu um negócio muito difícil, porque quem de nós pode dar o dobro daquilo que a gente tem? Se eu tenho 100 reais, eu não posso falar para você que eu vou dar 200, porque eu só tenho 100, não é? Isso é algo que compete a Deus somente, não é escolha nossa. Eu não posso falar para alguém, eu vou te dar a porção dobrada. Se Deus quiser, quando a gente orar por unção, vai vir a porção dobrada, mas não compete a mim, é difícil. É por isso que Elias está falando isso, falou, cara, eu posso te dar o que eu tenho, mas a porção dobrada vai ter que vir de Deus. E é por isso que ele fala para ele, se você me vê, quando eu for levado, vai ser feito da forma como você está pedindo, mantenha o seu foco nesse momento, e vai ser feito. É o que Elias está falando para ele, né? Falou, fique focado naquilo que você quer, e vai ser feito da forma como você está pedindo. Deus vai honrar você por isso, né? Eu fico imaginando, desse momento, até o momento que Elias subiu num redemoinho de fogo, o quanto que Eliseu talvez não ficou grudado nele. Elias provavelmente não teve nem paz para ir no banheiro nesse momento. Falou, vai que Elias fala para Eliseu o seguinte, falou, eu vou ali atrás daquela pedra para ir no banheiro, fica aí. Falou, não, tá maluco? Vai que Deus te leva lá e eu não vejo. Eu estou focado.
Eliseu está ali o tempo todo, e quando Elias é levado num redemoinho de fogo, a capa dele simboliza a unção que ele carrega, não é? E a Bíblia está nos ensinando também ali que a unção é algo que nós não levamos para o céu, nós precisamos dela aqui na terra, certo? No céu nós não precisamos de unção, nós não precisamos pregar o evangelho, curar enfermos, libertar cativos, é algo que nós vamos usar na terra, mas é algo que nós temos que deixar aqui para um legado também, ao mesmo tempo, não é? E a capa cai sobre Eliseu, e a porção dobrada vem sobre a vida dele. Eu acredito que Eliseu conquista aquilo que é uma promessa de Deus para a vida dele, porque ele manteve o foco naquilo que ele estava fazendo. Ele não está distraído, ele não está buscando um monte de coisa, ele está focado em uma coisa só. Eu estou indo em direção ao meu lugar de promessa. Deus, se for para entrar nesse negócio, para ser igual a Elias, eu não quero, eu preciso da porção dobrada, senão vai dar ruim para mim, não é? E ele falou, difícil o que você está pedindo, mas seguinte, se você aprender a esperar em Deus, ficar focado, enquanto você se posiciona, vai ser feito da forma como você está pedindo. Abre sua Bíblia comigo, um último texto que eu quero ler com você nessa manhã, Segunda Crônicas. Está comigo aí? 2 Crônicas, capítulo 20. Esperar em Deus tem a ver com entender que tem horas que nós vamos ser levados para um lugar de batalha. Não existe vitória sem luta, né? É o que a Bíblia ensina para nós. Tem gente que pensa que Deus é ruim por permitir que a gente entre em certas situações de tempestade na nossa vida ou batalha, não sei como é que você quer chamar isso aqui, mas tem gente que começa a pensar isso, falou, Deus é ruim porque Ele permitiu com que eu entrasse nesse negócio. Na verdade não, Deus é muito bom por levar a gente para um lugar de batalha, porque ao mesmo tempo que nós estamos indo para a batalha, Deus já colocou algo dentro de nós para vencer aquilo que nós vamos encontrar, certo? Gênesis 1, a primeira promessa de Deus, a primeira ordenança de Deus para a humanidade é frutificar, multiplicar, encher a terra e sujeitar a terra. Sujeitar é um termo militar, significa dominar algo por uma força maior, certo? Existe prazer em aprender a lutar com o Senhor, porque aqueles que lutam com o Senhor já têm vitória. Davi escreve sobre isso para nós, ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu não sei se você sabe disso, mas na época de Davi, quando eles lutavam guerras, assim que um exército ganhava do inimigo, eles colocavam mesas no campo de batalha, ou mesas no acampamento do inimigo, e por essas mesas eles jogavam os despojos, as conquistas deles ali, não é? E era dividido entre o exército, os generais, os capitães e por aí vai. Mas isso acontecia depois da batalha. Davi escreve para nós o seguinte: andar com Deus é entender que antes que a batalha aconteça, já existem mesas preparadas na presença do nosso inimigo, para dividir aquilo que é nosso. Antes da gente lutar, Deus está convidando a gente para um lugar de prazer, onde nós sabemos que a vitória já é nossa. Nós já temos um lugar para repartir a vitória, nós só temos que se posicionar para entrar nesse negócio, né? Mas andar com Deus é entender isso. Tem horas que nós vamos entrar nesse lugar, porque tem certas coisas na nossa vida que somente a luta nos amadurece ou nos fortalece para aquilo. Aprender a lutar, aprender a entrar num barco e passar por tempestades, e dominar a tempestade com a autoridade de Jesus, é o que amadurece a gente em algumas coisas, né? Jesus faz isso com os discípulos o tempo todo, e algumas vezes isso precisa acontecer conosco, ou para que a gente aprenda a ser dependente de Deus, ou para que a gente aprenda a usar daquilo que existe sobre nós, o dunamis do Espírito Santo, né? Poder explosivo que existe sobre você. Mas Deus é tão bom conosco, que Ele não permite com que você entre nesse lugar, sem que você esteja pronto para passar por esse lugar. Eu não sei se você se lembra, deixa a Bíblia aberta aí em 2 Crônicas, tá certo? Já vamos ler, 2 Crônicas 20. Eu não sei se você se lembra, mas quando Israel saiu do Egito, no primeiro ano, logo no primeiro ano, eles tiveram a oportunidade de confrontar um povo inimigo, certo? Eles passariam por um território de um povo inimigo, mas Deus fala com Moisés o seguinte: deem a volta pelo território do inimigo, porque se vocês entrarem agora, o povo vai ficar com o coração amargurado e eles vão querer voltar para o Egito, certo? É o que Deus fala para Moisés. Deus nem fala o seguinte, falou, vocês entrarem, vocês vão perder. Deus só fala o seguinte: se vocês entrarem nessa batalha agora, o povo vai ficar com o coração fechado e eles vão querer voltar, então dá a volta. Tem certos momentos que a gente tem que entender isso, que quando nós não estamos passando por muitas batalhas, é porque muitas vezes Deus está fazendo a gente dar a volta daquilo que a gente não iria aguentar, não é? Tem horas que Deus faz você dar a volta no terreno do inimigo, para que você não tenha que lidar com aquilo que você não suporta. Mas se Deus te levou para dentro do lugar onde tem uma tempestade, se Deus te levou para o meio da tempestade, é porque Ele já te deu o que você precisa para passar por aquilo, para dominar por aquilo com uma força maior. Essa é a realidade, certo? E a verdade é o seguinte, que a maneira mais rápida de chegar no lugar de promessa não é dando a volta no lugar do inimigo,
é indo direto, certo? Mas para ir direto, nós temos que aprender a lutar em algumas coisas. E esperar em Deus tem a ver com um posicionamento onde nós aprendemos a lutar. 2 Crônicas 20, versículo 1, a Bíblia fala para nós assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto e da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor, e proclamou um jejum todo em Judá. Pule para o versículo 7 comigo, por favor. A Bíblia fala, o 7 diz o seguinte: ó nosso Deus, acaso você não expulsou os moradores da terra de diante do seu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, o seu amigo? Pule para o versículo 13 comigo. Se você quer ler a história toda, depois você medite na sua casa, tá certo? Mas pule para o versículo 13 em diante comigo. A Bíblia fala o seguinte: todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Jaziel disse: escutem com atenção todo Judá e moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não temam de medo e nem se assustem por conta desta grande multidão, pois a batalha não é de vocês, mas é do Senhor. Amanhã vocês irão ao encontro deles, eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar, tomem posição e fiquem parados, e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo e nem se assustem, amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês, certo? Tem algo que eu amo em Deus, e de manter o foco no Senhor, é que não existe uma situação que seja tão grande que o manter o foco no Senhor não resolva esse problema para mim. Josafá está passando por uma situação onde eles vão morrer pelo que está acontecendo, certo? Humanamente falando, eles vão morrer nessa situação. Eles não têm força para lidar com o que veio para cima deles agora, certo? Eles deveriam estar todo mundo preocupado, organizando, sei lá, falando: vamos sair todo mundo da cidade, vamos fugir de noite, vamos ver o que vai dar, um negócio assim. Eles vão morrer, essa é a realidade humana deles, certo? Mas exatamente nesse momento, Josafá decide voltar o foco, não somente dele, mas de toda a cidade para o Senhor. Falou: galera, eu sei que nós estamos com medo, eu sei que o negócio está feio para nós, mas vamos focar naquilo que importa, o Senhor. Independente se nós estamos com medo ou não daquilo que está vindo para nós, eu não sei que fase do seu processo você está hoje, mas independente se você tem medo ou não daquilo que está vindo ou daquilo que está acontecendo, Josafá está ensinando para nós que o focar no Senhor sempre tira a gente desse lugar. É importante ir para esse lugar, porque a solução, quando é humanamente impossível, é aí que nós vamos entender que falou: cara, é para isso então que eu fui chamado. Tem gente que se engana achando que Deus chamou a gente para fazer coisas que a gente consegue fazer sozinho. Isso é uma mentira. A beleza do Evangelho é isso, é um convite para um relacionamento. Deus nunca vai chamar você para fazer alguma coisa que você consegue fazer sozinho. Se você consegue fazer sozinho, é porque Deus não te chamou para fazer aquilo, essa é a verdade. Se somente pelas suas habilidades você consegue, não é chamado de Deus para a sua vida. Tudo que Deus chama a gente para fazer, Ele chama porque Ele sabe que sozinho você não vai conseguir. É humanamente impossível de você fazer isso aqui. É onde a gente olha e fala: Deus, estou lascado, como é que nós vamos resolver isso aqui? Ele falou: é por isso que nós estamos andando junto. Porque tem coisas que você vai fazer, tem coisas que eu vou fazer por você, e tem coisas que eu vou fazer através de você. Essa é a beleza no relacionamento. E manter o foco no Senhor sempre tira a gente desse lugar de preocupação, porque nós entendemos de onde é que está vindo a salvação, não é? A Bíblia fala: prepare o seu cavalo para a batalha, mas a vitória vem de quem? Do Senhor, não é? O focar no Senhor nos leva a entender isso. Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem muita gente que fala para mim, fala: eu oro, e eu não sou aliviado. E eu digo para ela o seguinte, falo: cara, provavelmente então você não está orando, porque a promessa é essa: todo mundo que vai até Jesus para um lugar secreto vai ser aliviado. Se você está indo e não está sendo aliviado, você não está orando, você está reclamando só. Esse que é o problema. Reclamar não é oração. Eu entendo que é desabafo, mas oração é relacionamento. Falou: Deus, nós estamos perdidos, nós estamos lascados, mas o que o Senhor está falando para a gente sair dessa aqui? É o que está acontecendo com o povo em Judá aqui nesse dia, certo? Eles se posicionam, toda a cidade se posiciona. Tem certos romperes que a gente vive como igreja, que acontece quando a gente aprende a se posicionar como um todo. Tem coisas que vêm para você quando você se posiciona sozinho, mas existe um poder de Deus para comunhão, é o que Jesus nos ensina.
Tem coisas que só vão ser destravadas na sua casa quando você se posiciona com a sua família. Tem coisas que só são destravadas na igreja quando nós se posicionamos como igreja. Tem coisas que vão ser destravadas se você se posicionar, mas tem coisas que exigem comunhão. É o que está acontecendo aqui na história, certo? Deixe sua Bíblia aberta e leia comigo o versículo 15 em diante. O Espírito de Deus veio sobre um levita, certo? Provavelmente profeta. Versículo 15 ele diz: escutem com atenção, todos os moradores de Judá e rei Josafá e Jerusalém, assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por conta dessa grande multidão. Essa batalha não é de vocês. Você pode repetir isso comigo? Essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Repita comigo agora assim: essa batalha não é minha, mas de Deus. O versículo continua e fala para nós o seguinte: amanhã vocês irão ao encontro deles, eis que eles virão pela ladeira de Ziz, vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Nesse encontro não precisarão lutar, tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor dará, ó Judá, Jerusalém. Não tenham medo nem se assustem, amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Eles estão com uma situação de extremo medo, mas eles têm uma promessa. E na verdade a oração deles, a oração de Josafá, que nós lemos alguns versículos antes, é sobre isso. Ele está lembrando a Deus da promessa que ele fez. E sinceramente assim, Deus não esquece de promessas que Ele entrega para nós. Isaías fala para nós que a gente tem que se colocar num lugar de oração, onde nós vamos lembrar a Deus até que Ele faça, mas não porque Ele se esquece. Se você ler o livro de Hebreus, o livro de Hebreus escreve sobre Elias e fala para nós assim: Elias era um homem sujeito às mesmas coisas que todos nós, passou pelas mesmas coisas que nós, mas era fervoroso em oração, e por conta disso viveu o que viveu, certo? Fervoroso não significa alguém que ora mais alto que os outros no lugar. Por muito tempo eu achei que alguém que orava fervorosamente era alguém que orava no fire, on fire, né? Com fogo, ali naquele lugar de oração, falando mais alto que todo mundo. Você tem até medo de começar a orar junto com aquele cara, né? Mas é engraçado, a tradução do grego para fervoroso significa perseverante. Não tem nada a ver com alguém que fala mais alto, tem a ver com alguém que é perseverante. A Bíblia está falando isso, falou que Elias viveu o que viveu, porque era perseverante em oração, sujeito às mesmas coisas que nós, teve depressão, certo? Mas era perseverante em oração e por conta disso viveu o que viveu. Josafá está nesse lugar sendo perseverante. Falou: Deus, o Senhor prometeu isso aqui para Abraão. Eu sei que o Senhor não se esqueceu disso, mas eu estou cumprindo com a minha função. Dentro do reino, a promessa é a parte de Deus, mas o fervor sempre foi a nossa parte. Jesus está ensinando isso para nós, não é? Perseverança é a sua e a minha parte. Jesus falou: perseverança é o caminho para o coração de Deus. Tem certos momentos que nós precisamos ficar batendo na porta, até que Ele venha e faça, né? Até que, meu pai fala isso direto para nós, falou: nós temos que se posicionar até que aconteça, é perseverança. A promessa é a parte de Deus, mas o fervor é a nossa parte, certo? Nós não precisamos, Deus não se esqueceu da promessa, mas muitas vezes o que falta para que a promessa seja destravada é você cumprir com a sua parte em fervor. Seja perseverante. Josafá está fazendo isso. Deus traz o romper. Logo que eles se posicionam, Deus falou: não se preocupe, vai dar tudo certo, só tome posição. O versículo, e eu acabo aqui, eu quero orar com você. O versículo 17. A Bíblia fala para nós o seguinte: nesse encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição e fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Até aqui, tá bom? Como eu falei no começo para você, eu não sei te explicar o porquê certas palavras foram traduzidas para nós da forma como elas estão aqui, certo? Mas é engraçado que tem algumas palavras que se você pega o original delas, elas dão um sentido muito diferente do que é que está aparecendo para nós. A Bíblia está falando o seguinte: tomem posição e fiquem parados e vejam a salvação do Senhor. O que eu acho engraçado aqui é que a tradução dessas duas palavras, fiquem parados, não tem a ver com você não fazer nada. A tradução do hebraico para fique parado é o seguinte: fique de pé e resista. Não tem a ver com falar: senta aí, vamos ver o que vai dar. A tradução do hebraico para fique parado é fique de pé e resista. Você não vai precisar lutar, a batalha não é sua, a vitória vem do Senhor, mas prepare o seu cavalo para a batalha, porque é a vitória do Senhor. Quem não tem espada, compra espada. A nossa vitória está no quê? Na obediência ao Senhor. E é aí que o romper destrava na nossa vida. É por isso que a gente começa a viver promessas, não somente ficar sonhando com promessas, né?
Sonhar é algo poderoso que existe no Senhor e Deus convida a gente a sonhar. Eu não sei se você já percebeu isso, mas não existem limitações nas promessas de Deus na Bíblia. Deus nunca colocou um limite para nós em promessas. Na verdade, toda vez que a gente recebe uma promessa ou um chamado, provavelmente você vai perceber isso agora. Deus não coloca para você um limite, porque na verdade eu acredito que Ele está incentivando a gente aquilo que Ele incentivou Abraão, né? Falou, olha para as estrelas no céu, se você conseguir contar, vai ser dessa forma. Eu entendo que promessa de Deus, sonhar com Deus tem a ver com isso. Deus não coloca limites para nós, porque muitas vezes Ele está perguntando para nós, falou, até onde que você quer ir? Até onde que nós vamos junto nisso aqui? Até onde que você vai? É a gente que limita a promessa, na verdade. É a gente que escolhe até onde que a gente quer ir, né? Por perseverança. Elias escolheu até onde ele queria ir, e depois disso foi embora, não é? Eu entendo a importância de esperar em Deus para nós. Não tem a ver com ficar parado onde nós não estamos fazendo nada. Tem a ver com eu conheço a promessa, eu tenho a confirmação, e eu me mantenho focado naquilo. Eu não quero ser o tipo de pessoa que gastou a minha vida preocupado demais com um monte de coisa, ou focar demais com um monte de coisa. Eu quero passar a minha vida focado em uma coisa só, para que o romper de Deus venha e destrave aquilo que precisa ser destravado no lugar onde nós estamos. Eu não sei se você está numa fase do seu processo. Tem promessas que nós já vivemos, mas tem coisas que nós estamos indo em direção àquilo. E eu não sei se você está numa fase do seu processo, onde o Senhor falou para você o seguinte: levanta e se posiciona, resiste, né? Talvez você está nessa fase onde você precisa orar ao Senhor. Falou, Deus, eu estou com medo, mas o Senhor prometeu para mim que o Senhor cuidaria de mim, que o Senhor faria dar certo. Falou, Deus, eu não sei como é que as coisas vão ser, mas o Senhor prometeu. Talvez você esteja nessa fase. Talvez você esteja na fase que você escutou, falou, não se preocupe, a sua batalha não é sua, a batalha é do Senhor, mas se posiciona, sua vitória está na obediência, certo? Eu não sei em que fase da sua vida, talvez você esteja na fase onde você está no meio de uma tempestade hoje. O Senhor não levou você por volta da batalha, né? O Senhor fez você entrar direto nesse lugar de batalha, não porque Ele é ruim, mas porque Ele colocou algo dentro de você, para dominar por uma força maior, aquilo que está acontecendo de errado ao seu redor, não é? Se Deus te levou para esse lugar de batalha, nós cremos isso. Eu não sei se você crê nisso, mas eu acredito que Deus cuida de mim o tempo todo. O Espírito Santo é o meu guia, Ele me leva para os lugares onde eu preciso ir. E se o Espírito Santo me levou para onde eu estou hoje, é porque Ele já depositou dentro de mim o que eu preciso para sair vitorioso do lugar onde eu estou. Mas o negócio é esse, eu preciso esperar em Deus. E esperar tem a ver com isso, né? Gira enquanto dança, trabalhe ou dê a luz. Fique focado naquilo que você está fazendo. Não se preocupe com aquilo que Satanás está tentando jogar na sua mente. Não concorde com pensamento pecaminoso, não concorde com acusação e muito menos com distrações. E a partir desse lugar é onde nós vemos um grande romper de Deus sendo liberado no lugar onde nós estamos, né? Feche seu olho, eu quero orar com você. Deus não se esquece de promessas. Talvez tenham coisas na sua vida de 10 anos atrás que ainda não aconteceram. Deus não se esqueceu disso, certo? Mas ao mesmo tempo o fervor sempre foi a nossa parte. O continuar vindo diante de Deus, falou, Deus, eu te amo porque há 10 anos atrás o Senhor prometeu, e se ainda não aconteceu é porque o Senhor vai cumprir. A Bíblia fala, aquele que prometeu é fiel para cumprir, né? Que começou a boa obra é fiel para terminar. Se Deus te trouxe até aqui, Ele vai terminar, não é? Satanás quer que você acredite que não, que vai dar tudo errado, que não vai acontecer por conta de quem você é, ou por conta daquilo que você fez ou deixou de fazer. E se ele não conseguir te derrubar com isso, ele vai falar, você tem coisa demais para focar, não fica focado nisso aqui. Jesus já fala o contrário, uma coisa só é necessária. Davi entendia isso antes da graça, né? Uma coisa só eu quero, uma coisa só eu desejo. Jesus leva a gente de uma forma mais intensa para isso. Falou, eu quero uma coisa só de vocês. Busquem primeiro o coração de Deus, a vontade do Pai, a cultura do reino, princípios, valores e costumes, e o resto vai vir. Deus é bom, Ele cuida de vocês, a vitória já é do Senhor. Existe uma mesa preparada na presença do nosso inimigo. Eu não sei que inimigo tem te afrontado hoje. O que Satanás está tentando jogar para você? Para jogar medo no seu coração, preocupações. O que está te preocupando hoje? Eu quero que você medite nisso enquanto a gente ora. Falou, existe uma mesa, assim como Elias falou para Eliseu, eu quero que você faça isso. Se você ver, vai ser feito. Se você conseguir visualizar essa mesa que o Senhor preparou para você, antes de que a batalha acontecesse, eu acredito que a sua vitória vai chegar mais rápido e mais fácil do que você imagina. Não é a gente que precisa fazer dar certo. O que deu o chamado é o que vai patrocinar. O nosso papel é aprender a esperar no Senhor. Eu não sei que tipo de promessa você tem, eu não sei o que o Senhor faz queimar no seu coração. Talvez os anjos estão cansados de trazer moeda de 1 centavo para você, para fazer você começar a se posicionar.
Mas eu acredito que o Espírito Santo diariamente está nos convidando para esse lugar e falando o seguinte: essa batalha não é sua, mas levanta, se posiciona e resiste, porque a vitória vem do Senhor. Fica de pé, eu quero orar com você nessa manhã, se você puder. Comece a agradecer a Deus. Falou: Deus, obrigado, porque o Senhor me deu essa promessa. O Senhor falou para mim que a minha família seria salva. O Senhor falou para mim que eu veria um grande romper de milagres no lugar onde eu estou. O Senhor falou para mim que pessoas seriam amadas. O Senhor falou para mim que dívidas seriam pagas. O Senhor falou para mim que cuidaria de mim. O Senhor falou para mim que proveria tudo que eu preciso. Eu te agradeço por isso, Deus. Eu não duvido do Senhor, e eu não preciso lembrar o Senhor disso, mas o fervor é a nossa parte. Eu estou cumprindo com a minha parte, eu estou me posicionando. Começa a falar isso para Deus. Eu quero orar junto com você. Eu acredito num grande derramar de Deus. Talvez algumas pequenas coisas te surpreendendo essa semana já, a partir de um posicionamento. Talvez os únicos que podem atrasar uma promessa é a gente mesmo, né? Deus tem o tempo dele, mas os únicos que atrasam promessa é a gente, né? Falou: eu não quero ir para esse lugar agora, Deus. E Deus está falando: mas você está pronto, você já tem o que você precisa, fica tranquilo, vai dar certo, né? Pai, eu te agradeço porque o Senhor é bom conosco o tempo todo. O Senhor não nos deixa esquecer da sua bondade, Pai. Nos perdoa, Espírito Santo, porque muitas vezes nós deixamos o medo falar mais alto no nosso coração. Mas a sua palavra fala, Pai, que o Senhor não nos deu um espírito de medo. Nós te agradecemos por isso. Eu repreendo nessa manhã, Espírito Santo, todo espírito de medo que possa estar tentando se levantar contra nós. Satanás, eu amarro você no nome de Jesus. E no poder do Espírito Santo, eu ordeno que todo levante do inferno contra as vidas aqui nessa manhã caia por terra agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que possa estar cegando os meus amigos aqui, Espírito Santo, eu oro para que o Senhor abra os olhos deles, para que eles possam enxergar uma mesa que o Senhor preparou antes de que a batalha acontecesse. Eu oro, Espírito Santo, porque nós queremos aprender a esperar no Senhor, focados em uma coisa só, não em um monte de coisas, Espírito Santo, mas em uma coisa só, enquanto nós prosseguimos para o lugar de promessa, Pai. Não somos nós que vamos precisar fazer dar certo, a batalha não é nossa, Pai. Nós te agradecemos por isso. O Senhor ainda é um Deus que luta por nós, mas nós queremos aprender a se posicionar de acordo com a nossa fé, Pai, aquilo que o Senhor tem falado para nós. Eu oro, Espírito Santo, por aqueles que precisam de confirmações para começar a se posicionar em algumas coisas. Obrigado, Jesus, porque a sua palavra já nos dá confirmações para se posicionar da forma como o Senhor queria. Mas se existem pessoas aqui que precisam de uma confirmação para se posicionar em algo que talvez eles não encontraram na Bíblia ainda, Jesus, eu oro para que essa semana isso chegue para eles, por mais simples que pareça, Jesus. Eu oro por essa realidade vindo sobre casas, sobre famílias, sobre pessoas, Pai. Eu oro por isso. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor reavive os sonhos do nosso coração, as promessas que talvez nós nos esquecemos, Deus, faz queimar de novo no nosso coração, Pai. Aquilo que nós decidimos parar de ser perseverantes, nós nos arrependemos disso, Pai. Nós oramos por isso. Acende mais uma vez, Espírito Santo, esse fogo de perseverança no nosso coração. Nós não queremos ser como os que retrocedem, como os que voltam atrás. Nós queremos ser como Elias, Pai, sujeito às mesmas coisas, tendo problemas, mas acreditando que nós temos um Deus que luta por nós, Pai. Eu oro por essa realidade. Abre os nossos olhos para enxergar o que nós não estamos vendo, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor habita em nós. Fala com os meus irmãos que precisam ouvir a sua voz, para se posicionar em direção a esse lugar de promessa. E nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, porque essa batalha não é nossa, é do Senhor. E nós cremos que enquanto nós nos posicionarmos, fazendo a nossa parte, o Senhor continua sendo fiel, fazendo a sua, Pai. Nós te agradecemos por isso. Obrigado também, Deus, porque a nossa infidelidade não anula a sua fidelidade. O Senhor é amoroso e bondoso, Pai. Nós te agradecemos. Eu oro por um grande romper vindo sobre nós essa semana, mas a partir desses dias, em nome de Jesus. Amém.